Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começando o nosso vídeo com a revisão da nossa lição de hoje. Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é a luz na qual eu vejo. E aí eu chamo a atenção para o segundo parágrafo, no qual Jesus explica a metafísica dessa lição. Para ver, tens que reconhecer que a luz está dentro de ti e não do lado de fora, né? Então, Jesus está falando dessa visão que é real e não da percepção que a gente tem do mundo, dessa matrix, que nos é dada pelos nossos 5 sentidos corporais, né? Então, essa visão, ela vai ocorrer à luz que está dentro de nós, que é a luz da mente correta, a luz da consciência crística, a luz do Divino Espírito Santo, tá? Tu não vês fora de ti mesmo, e o equipamento para ver não está fora de ti. A luz que faz com que o ver seja possível é uma parte essencial desse equipamento. Ela está sempre contigo, fazendo com que a visão seja possível em todas as circunstâncias. Né? Então, ele está falando aqui, gente, dessa visão do terceiro olho, dessa visão interior, que está sempre com a gente, né? Então, como é que nós vamos praticar essa lição hoje? Deus é a luz na qual eu vejo a minha infância. Deus é a luz na qual eu me vejo aos 10 anos de idade. Deus é a luz na qual eu vejo o meu pai. Deus é a luz na qual eu vejo a minha mãe. Não importa se os seus pais já passaram para o plano espiritual. Não importa se você não conhece os seus pais biológicos. Não importa. Você pode fazer esse exercício visualizando os seus pais adotivos ou as pessoas que representaram essas funções parentais para você, paterna e materna. Mas você pode também fechar os olhos e visualizar uma imagem para o seu pai biológico, para a sua mãe biológica. E você pode fazer essa lição. E isso vai ser muito curador para a sua mente, né? Deus é a luz na qual eu vejo o meu pai que eu não conheci. Deus é a luz na qual eu vejo a minha mãe que eu não conheci. Ou, de repente, você conheceu, mas não se lembra, né? Existem pessoas que perderam os pais muito pequenas, né? E às vezes não tem uma lembrança consciente desses pais, né? A lembrança está lá no inconsciente, mas não tem lembrança consciente. Então, pratique a lição dessa forma. Deus é a luz na qual eu vejo, né? Estamos falando aí dessa visão real, dessa visão crística. Tá bom? Muito bem. Passamos agora para a leitura do livro A Year of Miracles, Um Ano de Perdão, da Marianne Williamson. E na mensagem de hoje, que hoje é o 44º dia, né, dessa jornada com ela. Então ela diz: hoje eu dou testemunho à agonia do mundo, orando para que para que esse testemunho, né, seja utilizado como uma força de cura, né? E essa lição, essa reflexão dela no dia de hoje, ela é especialmente oportuna para nós que estamos tendo as notícias aí da tragédia que aconteceu lá com os nossos irmãos turcos e sírios, né? Que eu não me esqueça hoje do sofrimento desnecessário de tantos. Eu não habito nesse sofrimento, mas eu o testemunho com um coração cheio de compaixão,
que eu não seja tentado hoje a assistir a minha própria dor, enquanto minimizo o sofrimento dos outros. Que eu não seja movido hoje pela insidiosidade do egoísmo, colocando a mim mesma a serviço da cura do mundo. Ao colocar a mim mesma a serviço da cura do mundo, eu ganho uma maior perspectiva e uma consciência mais poderosa. Então ela fala uma oração, eu vou ler, depois eu vou ler de novo e vou pedir a vocês que façam essa oração comigo, juntos, pelos turcos e pelos nossos irmãos turcos e pelos nossos irmãos sírios, tá bom? Querido Deus, hoje eu me lembro daqueles a quem o mundo esqueceu, aqueles que são torturados, aqueles que são oprimidos, aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão sem esperança e não sentem o amor ao redor de si mesmos. Que possa o amor que eu envio a eles ajudar a fazer milagres nas suas vidas. Então eu vou pedir a vocês que nós imaginemos agora, com o nosso terceiro olho, que uma chuva de amor incondicional, vinda diretamente do Criador, cor-de-rosa, está caindo hoje sobre os territórios da Síria e da Turquia, com mais intensidade no local onde foi o epicentro desse terremoto. Peçamos juntos agora que o Divino Espírito Santo leve esse amor que está sendo convocado a partir dos nossos corações para todos e cada um dos turcos e dos sírios que estão enfrentando as mortes, os ferimentos dos seus entes queridos, a perda dos seus bens, dos seus animais de estimação, a perda das esperanças. Querido Deus, que hoje nós nos lembremos daqueles que estão sofrendo na Turquia e na Síria por conta desse terremoto. Aqueles que estão sem casa para morar, sem um cobertor para se aquecer, sem uma perspectiva para o futuro, que acabaram de perder os seus entes queridos. Que possa o amor que nós estamos enviando a eles agora ajude a fazer milagres nas suas vidas. Obrigada. Amém. Então é isso, meus queridos. Agora então a gente volta para o nosso livro Forma versus Conteúdo, tá? Sexo e Dinheiro, a prática de um curso em milagres, do Dr. Kenneth Wapnick. E aí agora a gente vai começar a ler a sessão sobre dinheiro. Queria dizer para vocês que a live de ontem foi muito legal, né? A gente acabou falando, para mim foi muito legal, né? Então, a gente acabou falando do princípio da escassez e acabamos falando sobre dinheiro, né? E foi tão legal porque dinheiro é um assunto tão mal compreendido, na minha opinião, do ponto de vista espiritual, né? Dinheiro tem uma carga tão negativa, né? Carrega uma carga tão negativa e isso tudo é tão do ego, né? Que a gente possa, né? O meu desejo é que nós possamos, através dessa leitura, dessa sessão que a gente está começando hoje, liberar ainda mais crenças e bloqueios nas nossas mentes que estejam impedindo que a abundância material, a prosperidade financeira, né, cheguem nas nossas vidas. Eu vou me lembrar aqui ao longo da leitura do texto algumas coisas que eu acabei me esquecendo de falar ontem, tá? Que são importantes para mim com relação a essa temática de dinheiro. Eu lembrei logo depois que a live terminou e agora eu já esqueci de novo. Então eu espero me lembrar à medida em que eu começar a ler o texto, tá? Então, dinheiro. Vamos ler a seção introdutória sobre dinheiro, tá bom? A nossa compreensão sobre o fenômeno do dinheiro, certamente na nossa sociedade, está enraizada
no princípio fundamental e agora familiar para nós, né? Que já passamos o ano passado inteiro estudando com o Dr. Kenneth Wapnick através dos livros dele, né? No princípio do ego, né? Que agora já nos é familiar, que é ou um ou outro. Isto é, para eu ganhar eu vou ter que tirar de você. Só tem um jeito de eu ganhar, é eu tirar de alguém. Só tem um jeito de eu perder, é alguém vir e tirar de mim, né? Ganhar às minhas custas. Muito bem. No início, como o único filho, o filho uno, o filho único, nós dissemos a Deus: você tem alguma coisa que eu quero, e então, e uma vez que você não vai dá-la a mim, eu vou tomá-la. Eu terei essa coisa e você não mais. Foi isso que nós falamos para Deus, tá? Nos termos mais simples, deixa eu chegar para trás aqui, acho que é melhor. Nos termos mais simples, esse princípio declara que se eu tenho alguma coisa, a você essa coisa falta. Se você tem uma coisa, a mim essa coisa falta, esse algo falta. Não é possível que nós dois tenhamos essa coisa. Por exemplo, embora nós dois tenhamos $1.000, nós não podemos ter os mesmos $1.000. Então, os meus $1.000 são os meus, os seus $1.000 são seus, não é isso? É isso que o ego fala pra gente, não é? Muito lógico, inclusive, né? O princípio de um ou outro, de interesses separados, dá início ao sonho do ego, a partir do qual tudo emana, né? Então começamos com esse mundo que emana do ego, começamos com esse corpo que emana do ego, né? E essa é a chave para compreender o que dá errado com o nosso uso do dinheiro e como esse uso equivocado pode ser corrigido e desfeito. Então agora nós vamos começar a aprender sobre como usar o nosso dinheiro a partir dos ensinamentos de um curso em milagres, tá bom? Esse conceito central do ego de interesses separados nos diz que nós dois não podemos ter a mesma coisa. Não podemos ter uma mesma coisa. Ou Deus é Deus, ou eu sou Deus. Mas pode haver apenas um único Criador. Na verdade, nós somos co-criadores com Deus, mas Deus permanece sendo a primeira causa e nós permanecemos sendo o seu efeito. Falando de forma estrita, né? Estritamente falando, é claro, na perfeita unidade do céu, não pode haver um primeiro e um segundo. E Jesus nos ensina que Deus é o primeiro na Santíssima Trindade, sem um segundo. Isto é, sem Pai, Filho e Espírito Santo, tal como definidos na teologia cristã. Há apenas Deus. Tá? Então, lá no início, nós temos apenas Deus. Temos apenas Deus. Um só, né? Depois vão acontecer alguns desdobramentos. Na estruturação do ego, entretanto, Deus é o número 1. Nós somos o número 2. O que é uma situação completamente inaceitável para nós. Como assim? Eu sou o número 2? No nosso sonho, nós nos rebelamos e usurpamos o lugar de Deus e nos colocamos no topo. E esse é o núcleo da realidade do ego, o conteúdo da mente separada. Eu tirei a vida de Deus, então eu tenho a vida e Deus não tem.
mas agora eu temo que ele vá tomá-la de volta de mim, me deixando sem vida. O pensamento fundamental que nós projetamos e revivemos em cada um dos nossos relacionamentos especiais. Dentro do sistema de ego, para repetir, a falta, essa ideia da falta, ela é suprema. O princípio da escassez que nós discutimos acima. Olha como está sincrônico. Não planejei isso não, tá? Não planejei. Olha a sincronicidade. Vamos nos aprofundar no conceito do princípio da escassez. Ah, maravilhoso. Com esse cardinal, princípio cardinal, né? Cardinal aqui no sentido de inicial, sendo o princípio do um ou outro. Portanto, quando nós inventamos um mundo como uma defesa contra o ameaçador conteúdo nas nossas mentes, nós fizemos da escassez uma parte integral do sistema. Alguns têm aquilo que falta aos outros. E então o corpo, como notamos na nossa discussão sobre o sexo, foi feito para ser um instrumento da escassez. Se eu não encher os meus pulmões com oxigênio, o meu corpo com alimento e água, e o meu corpo psicológico com amor e atenção, algo terrível certamente irá acontecer. A natureza do corpo é tal que ele está perpetuamente num estado de falta ou necessidade. Uma máquina de necessidades. Verdadeiramente, né? Uma máquina aí de grandes necessidades, né? Muitas necessidades. Porque a nossa origem ontológica foi um pensamento, né? É um pensamento de falta e necessidade. Lembrem-se que, como as ideias nunca deixam a sua fonte, o mundo e os corpos foram criados pela mente errada, né? Pelo ego. O ego está fundamentado na sua crença de que está separado de Deus. Então, o ego só pode criar um mundo de falta, porque ego, é a própria incorporação do sentido aí da falta. Correto? Até aqui tudo certo? Tudo certo, né? Então, a origem, isso é muito importante que vocês entendam. A origem desse mundo, tal como o conhecemos, é um pensamento de falta. Um pensamento de falta, um pensamento de necessidade. A gente levanta todo dia para ganhar o pão nosso de cada dia, não é isso? Todos os dias nós nos levantamos para trabalhar, para poder ganhar o nosso dinheiro, para poder sustentar as nossas vidas, as vidas dos nossos entes queridos, as vidas dos nossos animais de estimação, plantas, etc. Né? Para recapitular, o ego, ele inventou uma estratégia que brilhantemente mantém o desejo dele de perpetuar a nossa separação. Mas ele, ego, tem alguma coisa, tem um outro alguém para culpar por isso. Isso é o que é experimentado como a falta no mundo, onde nós automaticamente olhamos para encontrar alguma outra pessoa como responsável, né, pelo nosso estado miserável, para culpar uma outra pessoa, né? Então eu olho para minha vida, não é isso? E eu efetivamente vou achar alguém para culpar pelo meu estado de falta, de limitação,
de separação, etc, etc, etc. De fato, o que quer que seja que nós precisemos, alguém é sempre responsável, porque o ego nunca vai nos deixar olhar para a nossa própria parte nessa nossa condição. No mundo do ego, então, a escassez inevitavelmente leva à crença na privação, descrita nas quarta e quinta leis do caos, tá? A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que o mundo está fundamentado nessas leis do caos do ego. E aí, quando a gente entende isso, a gente compreende a frase lá do mestre Buda: vida é sofrimento. Claro, se essa vida está fundamentada no princípio de uma necessidade, de uma falta, que é inerente à minha existência, ao meu corpo, que me permite estar saltitando no holograma, então é sofrimento, porque eu estou sempre em busca de algo. Eu estou sempre buscando a água, eu estou sempre buscando a comida, eu estou sempre buscando a vestimenta, eu estou sempre buscando um estudo que vai fazer com que eu consiga ganhar mais dinheiro, eu estou sempre buscando um parceiro, uma parceira, né? Estou sempre atrás de alguma coisa que me falta, né? E essa é uma peça crítica na estratégia do ego, porque alguém em algum momento vai nos privar de algo. Então tem que haver alguém do lado de fora. Não, eu li errado, peraí. Essa é uma peça crítica na estratégia do ego, porque se alguém irá nos privar de algo, então tem que haver alguém do lado de fora, tá? Aí ele se divide. Em outras palavras, um mundo de indivíduos separados é necessário para justificar as projeções de responsabilidade sobre a nossa escassez, pela nossa escassez. Isso também quer dizer que nós queremos que os outros tenham mais do que nós temos, porque isso nos permite declarar que nós fomos tratados injustamente. Vocês lembram que há uns vídeos atrás, já esse ano, eu falei para vocês que esse mundo tinha sido projetado para que as diferenças sociais existissem? Que esse mundo tinha sido preparado, planejado para que você tivesse os países ricos e os países pobres? Os países do primeiro mundo, assim chamados países do primeiro mundo, e os países assim chamados do terceiro mundo, nós, inclusive, ou agora, numa expressão mais politicamente correta, os países em desenvolvimento, né? Seriam então os países desenvolvidos, industrializados e os países em desenvolvimento, né? Então, vocês observem que os subdesenvolvidos, entre aspas, a eles sempre é permitido alcançar um pouquinho, mas nunca muito. Vocês já perceberam isso? A gente vai. Quando a gente está indo, vem alguém e fala: não, você para por aqui. Não, você não pode ir mais do que isso não, né? Muito bem. Bem-vindos ao mundo do ego. Não achem que nada nesse planeta é coincidência. Nada nesse planeta é coincidência. Nada nesse planeta acontece por acaso. Nada. Pode até em algum momento dar um errinho na Matrix. E vocês já devem estar imaginando aí de que errinho que eu estou falando. Às vezes dá um errinho. Às vezes a Matrix falha. Mas aí ela volta e se recompõe, né? Conserta um erro. Isso é o que está por trás do aviso enfático de Jesus. No capítulo 26, onde ele diz: estejam conscientes da tentação
de perceberem a si mesmos como tendo sido injustamente tratados. Essa é uma das frases, para mim, mais difíceis de praticar de um curso em milagres. Mas eu tenho me esforçado muito para praticá-la e eu posso dizer que eu já estou colhendo os frutos dessa prática na minha vida. Na verdade, para mim, essa frase tinha que ser um exercício, né? Tinha que ser uma lição. Né? Talvez até tenha alguma aí que seja equivalente e eu ainda não consegui pescar. A privação é uma tentação poderosa, porque enquanto eu acreditar que eu estou sendo tratado injustamente, nada difícil de fazermos no nosso mundo, né? Eu estarei fora do gancho, né? O que ele quer dizer aqui é que eu vou estar no equívoco, eu vou estar no erro, tá? Ademais, a minha infelicidade, miséria e pobreza claramente demonstram que existe um eu que sente essas coisas, mas que isso não é a minha culpa. Uma vez mais, eu consigo manter o bolo do meu ego e comê-lo também. Quanto mais eu sofro, melhor o meu ego se sente, mais o meu ego gosta. E então, dentro da minha mente, eu quero viver num mundo de desigualdade. De fato, o mundo está num estado de desigualdade, porque ele nunca deixou a sua fonte de desigualdade, que em última instância jaz na percepção de que Deus tem o poder e de que eu não tenho. Então é exatamente isso que eu acabei de falar. Se o mundo é criado por um pensamento de falta, obviamente que a desigualdade vai fazer parte da sistemática das coisas desse mundo, né? Muito bem. Uma vez mais eu consigo... Bom, já falei. Esse é um campo de batalha com condições, e as condições desiguais são percebidas pelo ego como injustas. Deus é Deus e Deus está indo me destruir, embora eu acredite que eu o tenha destruído, né? Então, o ego, ele, como ele acredita que ele, ego, destruiu Deus, na paranoia dele, ele imagina um Deus que está vindo no encalço dele, para tomar essa vida que foi tomada de volta, né? Então, assim, meio que cemitério maldito, matamos Deus, enterramos Deus, mas aí Deus ressurgiu lá dos mortos, saiu da tumba e virá no nosso encalço. Tá bom? O sistema de pensamento de escassez e privação do ego, óbvio, projeta a si mesmo e faz um mundo, fabrica um mundo que expressa essa mesma desigualdade. Em tal mundo, nós vivemos com interesses separados. E o simbolismo do dinheiro emerge desse mundo. Meus interesses são claramente separados dos seus, porque eu desejo viver às suas custas e você deseja viver às minhas custas. Ninguém poderia pedir por interesses mais distantes, né? Por uma dicotomia maior nesses interesses. Porque esses objetivos mutuamente exclusivos não podem ser alcançados ao mesmo tempo. Para eu ter, eu tenho que tirar de você. Para você ter, você tem que tirar de mim, né? O mundo deve ser desse jeito porque, novamente, a sua fonte, a fonte do mundo, é o pensamento original ontológico de que Deus e eu temos interesses em competição.
Ele pensa que ele é Deus e eu penso que eu sou Deus. Aqui é o ego falando, tá? Eu quero destruir a Deus e ele se sente da mesma maneira. Mas apenas um de nós sobreviverá. É o princípio, ou eu mato ou eu morrerei, né? Matarei em legítima defesa, né? Esse pensamento é tão horrendo que tudo que nós podemos fazer é correr dele. Enterrando esse pensamento nas nossas mentes e cobrindo-o com um mundo protegido pelo véu do esquecimento, né? Então eu não posso nem suportar esse pensamento. Aí o Dr. Kenneth vem e escreve tudo isso num parágrafo. Aí a gente nem dorme de noite, né? Depois do vídeo a gente nem dorme mais, porque ele bota na nossa cara, né? Um curso em milagres, ele simplesmente pega o ego, bota numa mesa de cirurgia, disseca, abre, olha, cataloga, fala, tá, é isso aqui que você está fazendo com a sua vida. Traz a fisiologia do sistema, a fisiologia do ego, a anatomia do ego, né? É muito explicadinho. Todos nós estamos conscientes agora desse universo de desigualdade no qual os nossos corpos vivem, no qual uma experiência de vitimização segue a outra. Isso significa que o nosso ser nasceu completamente necessitado, né? Nasceu sem nada. Então nossos corpos nascemos vítimas inocentes do mundo à nossa volta. Como resultado, não é minha culpa se eu sou infeliz, né? Aí quando a gente fica mais velho, que a gente descobre a psicologia, a gente vai para o psicólogo e fala, veja bem, eu não poderia ter dado certo na vida dada a forma que papai me tratou. Eu não poderia ter dado certo na vida dada a forma que mamãe me tratou. Isso é verdade? Isso é verdade, isso é uma parte importante da psicoterapia, eu já falei para vocês isso, que é a validação do nosso sofrimento, mas a gente tem que, é uma fase muito curta, a gente tem que dar um salto e ultrapassar isso, senão a gente fica sem poder, a gente fica sem poder de mudar as nossas próprias vidas, né? E aí Jesus nos ensina que quando a gente encarna, a gente tem uma determinada frequência eletromagnética que vai encontrar as condições mundanas que melhor se assemelham a ela, que melhor combinam, né? Aí eu não posso mais reclamar de nada. Mas tem um lado bom disso. O lado ruim é que eu não posso mais reclamar e culpar ninguém. Mas o lado bom, que é muito melhor, é que agora o meu poder volta a ser meu. Ele nunca tinha deixado de ser. Mas efetivamente eu tinha me esquecido que o poder era meu, né? Como resultado disso, né? Não é minha culpa que eu seja infeliz. Não é minha culpa que eu tenha nascido. A minha mãe bebia enquanto ela estava grávida de mim. Mamãe cheirava cocaína. Ou talvez mamãe tivesse AIDS. Não é minha culpa, porque eu não fui alimentado quando eu estava faminto. E o destino foi certamente cruel quando eu nasci na pobreza, no meio da riqueza das outras famílias. Nada disso é culpa minha. É claro, não há nenhuma pessoa, é claro, que não concordaria com essa observação de um mundo injusto. Mas é apenas o pensamento subjacente do ego
Sob essas experiências, né? Subjacente a essas experiências que é injusto, que é o princípio da escassez, né? A gente vai ampliar bastante essa ideia, né? Mas eu queria falar uma coisa para vocês que eu me lembrei agora da live de ontem. Sabe qual é uma coisa que também é uma grande força para afastar a prosperidade da gente? E que é um pensamento bem egóico, óbvio, senão não afastaria, né? É eu achar que o mundo me deve algo. É eu achar que as outras pessoas me devem algo. É eu achar que o outro tem que fazer para mim, tem que pagar para mim, tem que me dar, né? Ah, ele tem tanto, ele que me dê, né? É eu me recusar a eu assumir a responsabilidade financeira pela minha vida, né? E como eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso colocando essa responsabilidade financeira até um momento tardio sobre os meus pais, né? E isso é muito ruim. Isso é muito destrutivo para as relações pais e filhos, entre pais e filhos, né? A menos que haja uma necessidade real, né? É eu colocar os meus fardos financeiros sobre o meu cônjuge, né? Isso é praticamente uma garantia de que o meu casamento vai acabar, tá? Eu não tô falando aqui, não me entendam mal, eu não tô falando aqui de arranjos de casamento mais tradicionais, tá? Nos quais a mulher fica em casa para cuidar dos filhos e cozinhar e arrumar a casa e cuidar do lar, e o homem vai para a rua trabalhar. Não estou falando disso, porque nesse tipo de arranjo há uma troca, né? O perigo aqui, o perigo nesse tipo de arranjo mais tradicional é quando o homem entende que o dinheiro é dele porque ele trabalha. Não, o dinheiro é da família, porque a mulher está fazendo um trabalho em casa. Mas normalmente é um trabalho que não aparece, que não é bem recompensado, né? Ainda mais agora, depois que nós tivemos uma revolução aí feminina, na qual as mulheres foram para o mercado de trabalho e hoje conseguem alcançar os mesmos postos que os homens, ser tão bem remuneradas quanto os homens, né? Então não é disso que eu estou falando. Mas vocês imaginem que um homem trabalha e tem um acordo com essa esposa dele e a esposa não faz nada para contribuir em casa, né? Ah, mas se ele for um homem muito rico, ele pode ter vários empregados. Sim, mas aí essa mulher vai ter o trabalho mais leve, obviamente, de administrar a casa, de administrar os empregados, de ser mãe dos filhos, né? E imaginem a situação contrária, que está se tornando, infelizmente, cada vez mais comum. A mulher trabalha fora e a mulher tem que cuidar de tudo dentro de casa, e muitas vezes o homem não ajuda em nada, e muitas vezes o homem fica desempregado e a mulher tem que dar conta de tudo, né? Ou fica doente, né? E aí, né? Isso é fatal para as uniões, fatal, né? A gente ou tá se esforçando sozinho ou não tá se esforçando nada, né? Isso acaba trazendo uma relação de superioridade entre os cônjuges, que é muito, 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 muito ruim para um casal. Porque aquele que está pondo o dinheiro em casa, que arruma tudo, que organiza tudo, enquanto o outro está lá sentado no sofá de perna para cima vendo Netflix, ele se sente superior e ressentido. E a onda vira, né? Mais cedo ou mais tarde, né? Mesma coisa acontece quando o trabalho de uma mulher que fica em casa para criar os filhos e cuidar dos filhos, ele é sistematicamente desvalorizado pelo parceiro, ou quando esse parceiro ele só se preocupa com as próprias necessidades e não se preocupa com as necessidades da família, né? É uma possibilidade aí de um homem muito infantilizado, né? Que não entende que o dinheiro é para a família e eventualmente gasta tudo consigo próprio ou boa parte, e priva a família
do que lhe é devido, digamos assim. Enquanto a mulher está em casa lá dando duro para manter a casa limpa, arrumada, ter uma comida na hora certa para o parceiro quando chegar do trabalho e etc. E outro problema grave que tem acontecido nas últimas gerações, né, é a gente adiar a nossa saída de casa, né? É muito ruim também. Fica muito destrutivo, né, para os pais e para os filhos também, né? E a gente precisa se lembrar que nesse mundo do ego no qual a gente vive, eu ouvi essa frase de um médico homeopata maravilhoso, assistindo uma palestra dele. Ele falou essa frase e eu nunca me esqueci. Ele falou: olha, gente, botem a seguinte ideia na cabeça de vocês: quem paga, manda. Então, se eu não quero mais seguir as regras da casa do meu pai e da minha mãe, eu vou precisar construir a minha própria casa. Eu vou precisar pagar o meu aluguel. Eu vou precisar dar conta da minha sobrevivência, pagar as minhas contas. E isso é muito bom, porque nesse movimento a gente cresce, amadurece, desponta, né? Então, num primeiro momento, eu até posso precisar ter um emprego mais chato, mas eu vou me organizar com o tempo e vou poder fazer essa transição, né? Então, esses são problemas que eu vejo que isso é uma acomodação, para mim, na minha opinião, essa acomodação, ela é um grande obstáculo à prosperidade, né? E aí a natureza odeia o vazio, né? Então, enquanto eu estou ali cercado de um conforto aparente que alguém está me proporcionando, eu não estou correndo atrás das minhas coisas, do meu desenvolvimento enquanto indivíduo, né? E isso é muito importante. Independência financeira é muito importante para todos nós. Independência financeira é uma lição de vida a qual a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que aprender a sermos financeiramente independentes, né? Então, essa coisa de eu achar que o outro me deve, né? Isso é um dos princípios também que fica bem claro na constelação familiar, né? Porque é o desequilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, esse desequilíbrio entre o dar e o receber, ele acaba matando as relações. Matando mesmo, ele mata o amor. Ele sufoca o amor. Não estamos aqui falando da barganha. Eu faço isso para ter aquilo. Não. Nós fazemos juntos porque nós estamos imbuídos do propósito de construir uma vida juntos. Tá? E aí eu posso dividir as minhas tarefas de acordo com as forças de cada um, né? Então, qual é a tarefa de casa que o meu marido pode fazer para ajudar? Ah, de repente o meu marido é bom para passar a roupa, então ele passa a roupa, né? De repente o meu marido ele é bom para varrer a calçada, para varrer a garagem, para varrer o quintal, para limpar os vidros das janelas. Aí ele faz isso, né? Porque todos nós temos uma demanda doméstica, né? Que pode ou não ser atendida por um funcionário que te ajuda, né? Então isso é importante. Isso é uma ilusão do ego, né? Claro que os meus pais eles vão ser responsáveis pelo meu bem-estar enquanto eu for uma criança. Mas será que os meus pais terão condições de me sustentar até o final da minha faculdade? E depois que eu terminar minha faculdade, o que eu vou fazer para ajudar em casa? Supondo que eu ainda não tenha saído de casa. O que eu vou fazer, de repente, para ter a minha liberdade, para ter o meu lar, para decorar a minha casa do jeito que eu quiser, né? E para ter as minhas regras e parar de encher o saco dos meus pais, porque as coisas na casa deles não são do jeito que eu acho que tem que ser na minha. Mas aí eu tenho a minha casa, né? Eu vou construir a minha casa. Então, gente, isso é um bloqueio bem grande para a prosperidade, tá? É eu achar que o outro tem que me dar. Outro bloqueio bem grande para a prosperidade que a gente não falou ontem é eu desvalorizar o serviço do outro. Ah, o outro me pediu 50 reais para consertar isso aqui para mim. Eu não dou, isso é muito caro.
Será? Será? Né? As coisas têm preço, as pessoas, né, trabalham em troca de dinheiro. Então, eu desvalorizar o serviço alheio é um grande bloqueio à minha prosperidade, porque eu só vou atrair gente que esteja na frequência eletromagnética de desvalorizar o meu serviço. Então, se eu valorizo o que eu faço e se eu quero que os outros valorizem o que eu faço, então é bom eu começar a aprender a ser justo e valorizar o serviço das pessoas. Ah, esse aqui ele não trabalha tão bem, mas ele cobra 30 e 30 é o que eu posso pagar, então eu vou pagar esse. Então eu vou lá e pago 30, porque eu não tenho 50. Mas eu pago. E aí isso está muito relacionado com o primeiro conceito que eu falei, eu achar que o outro vai fazer para mim. Né? Eu me lembro, agora com a pandemia, ele fechou a loja dele, não voltou mais, está só atendendo em casa. Mas tinha uma loja de serviços de informática perto da minha casa e ele botou lá um cartaz que eu achei muito interessante, né? Ele botou assim, era um conjunto de frases, né? Que dizia mais ou menos assim: ah, só uma olhadinha custa 50. Ah, só uma opiniãozinha aqui, uma pergunta, custa 30. Ah, só você abrir e fazer o meu orçamento custa 80. Entendeu? Porque o que ele estava querendo dizer com aquilo? Ele estava querendo dizer com aquilo que um orçamento, uma olhadinha, né? Ah, só você instalar esse software para mim custa 40, né? É o trabalho dele, é daquilo que ele vive, né? Só uma folhinha que você vai imprimir para mim na impressora, porque eu não tenho impressora em casa, é R$2, entendeu? Ele estava tentando ensinar para as pessoas gentilmente que aquele é o ofício dele, ele vive daquilo, ele tem uma loja de serviços de informática, que por sinal sempre me atendeu muito bem quando eu fui lá, né? Então, isso é a gente olhar para o serviço do outro valorizando, né? Valorizando, e aí óbvio que eu vou atrair pessoas para minha vida que vão valorizar o meu serviço, porque o serviço que eu presto, meus queridos, ele tem alguns milhares de horas por trás, né? Então tem aquela historinha que o Laí Ribeiro conta, né? Que o cara foi lá chamado para consertar um equipamento numa fábrica que tinha dado defeito. Uma máquina lá que tinha parado de funcionar. E aí o homem chegou, olhou de um lado, deu a volta, olhou para o outro, olhou de cima, olhou por baixo, olhou, apertou, prestou atenção, ouviu o barulho. Aí ele parou num determinado lugar e pegou um martelo, um pequeno martelo. E aí ele chegou lá e deu uma martelada numa válvula e botou o equipamento para funcionar na mesma hora. E aí ele foi e deu a conta para o dono da fábrica. E ele botou $1.000. A conta foi $1.000. E aí o dono da fábrica virou para ele e falou assim: como assim? Você vai me cobrar $1.000 por causa de uma martelada numa válvula? E aí ele respondeu para o dono da fábrica, ele falou assim: não, a martelada foi $10. Eu saber onde martelar foi $990, né? Então, gente, isso tem tudo a ver também com a nossa generosidade, né? Com a gente reconhecer o que o outro está fazendo por nós, com a gente reconhecer, com o nosso reconhecimento de que eventualmente aquilo que para nós está chegando de graça tem um custo para aquele que está nos oferecendo, né? E aí, quando a gente entra nesse exercício da generosidade, a gente está automaticamente saindo do princípio da escassez do ego. Porque a gente está entendendo que a energia que o outro está me dando, ela tem valor e ela precisa ser recompensada. Então eu estou numa troca. E eu vou tentar fazer com que aquela troca na minha vida seja o mais justa possível,
né? O mais justa possível. Eu quero que essa troca seja na minha vida, né? E aí eu entro no fluxo. E aí eu abençoo o serviço que o outro está me prestando. E aí, obviamente, abençoo, pago com alegria e pago com gratidão. E aí, automaticamente, o outro que chegar na minha vida vai me pagar com alegria e com gratidão. E vai valorizar o meu serviço, né? Eu tenho por hábito, já falei para vocês, não colocar serviço no trabalho das pessoas, né? Se eu não posso pagar, eu falo assim, será que eu posso parcelar? Será que então você pode fazer a metade do que você está me oferecendo, que é o que eu posso pagar hoje, né? É melhor. Traz mais dignidade para a relação. Eu não posso dizer para o outro o quanto o trabalho do outro vale. Eu posso sim me reservar o direito de achar que é caro e que eu sou capaz de conseguir profissionais igualmente bons no mercado que vão me cobrar menos. E aí eu simplesmente agradeço. Ah, então tá, para o senhor trocar aqui essa válvula, então é R$300. É 300. Ah, então tá bom, eu lhe agradeço. Eu vou fazer minhas contas e depois eu entro em contato para lhe contratar. E aí eu vou fazer um segundo orçamento, um terceiro orçamento. Mas eu não vou virar para a pessoa e falar, nossa, você tá louco, isso está completamente fora do mercado. Não. Ela sabe da história dela. E o fato de eu não contratar já é a resposta para ela. Já é a resposta para ela. Eu digo para vocês que nesse sentido eu sou mega sortuda. Eu só tenho gente competente e que cobra preços justos que trabalham para mim. Eu tenho muita sorte. As pessoas que prestam serviço para mim cobram preços justos e são competentes e me dão assistência técnica se tiver algum problema depois, tá bom? Então a mensagem que eu quero deixar para vocês para o dia de hoje é esse complemento a respeito dos nossos bloqueios com relação à prosperidade. Procurem exercitar novos comportamentos, porque quando a gente tem novos comportamentos lá reais, então o universo entende que nós estamos imbuídos do propósito da mudança. Imbuídos verdadeiramente da decisão de que nós vamos mudar, que nós vamos ter comportamentos que são mais adequados ao sistema de pensamento do Espírito Santo, que é o nosso mestre agora, tá? E aí a gente se lembra um pouco da nossa lição. Deus é a luz na qual eu vejo, né? Deus é a luz na qual eu vejo a minha infância. Deus é a luz na qual eu vejo o meu pai. Deus é a luz na qual eu vejo a minha mãe. Deus é a luz na qual eu vejo essa situação que hoje está tirando a minha paz. Tá bom, meus amores? Então, esse era o recado para o dia de hoje. Amanhã a gente continua a falar de dinheiro, né? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós vamos nos ver novamente amanhã.